Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas imparáveis. A Ebeli Rebouças. Oi, Ebeli! Oi, não para. Tudo bom, meninas? Curumins, cunhazetes, obrigado por estarem aqui com a gente de novo, viu? E claro que estamos com a Inês Aparecida. Oi, Inês, cantora. Oi, pensa que é cantora, né, essa cunhã? Pois então, imparáveis, adorei, realmente, né? Ninguém para, né? Parou por quê? Por que parou? Não, nunca. Pois é, beijos logo de começo para cunhazetes e curumins que vão nos ouvir agora esse programa só sobre cunhãs. Exatamente. Vamos falar de nós, né? Afinal de contas, aqui no Brasil, nós mulheres ainda somos minoria nos três poderes, né? No executivo, legislativo e judiciário. Há muitos anos, as mulheres lutam pela igualdade política, mas sempre surgem mil obstáculos e ameaças, o que torna esse caminho ainda mais difícil. De todo jeito, temos muitas mulheres que encaram esse enorme desafio com a cara e a coragem, pagando às vezes até com a vida para ter o direito de representar, como aconteceu com a Marielle Franco. No episódio de hoje vamos falar de mulheres na política e das muitas violências que nos afligem nesta busca por tornar a nossa sociedade mais justa e igualitária. Antes de começar, claro, vamos à nossa campanha de financiamento do podcast. As Cunhãs é um podcast feito de maneira totalmente independente e mantido graças às assinaturas feitas por cunhazetes e curumins, ouvintes queridíssimos que contribuem demais para melhorar a nossa qualidade, né? A qualidade do trabalho. Para se tornar um assinante, é fácil. É só contribuir com qualquer valor para o Pix, ascunhaspodcast@gmail.com ou pelo site apoia.se/ascunhaspodcast. A contribuição pode ser mesmo de qualquer valor, mas a partir dos R$10 por mês, o assinante recebe um episódio extra, exclusivíssimo, e ainda participa da gravação pela plataforma Zoom. Lembrando que quem contribuir pelo Pix, por favor, deixe o seu e-mail na descrição do pagamento para que a gente consiga entrar em contato, tá bom? Não deixe de nos seguir nas redes sociais, Twitter, Instagram, YouTube, somos As Cunhãs Podcast, e nos favorite também no seu tocador de podcast para nunca perder os episódios, tá bom? Bora começar! Esse ano tá até engraçado. Basta ligar a televisão para vermos programas partidários repletos de mulheres, exaltando a participação feminina nos partidos políticos, tanto da esquerda como da direita. Só que essa exaltação midiática não se reflete ainda na prática. Nós, mulheres, continuamos sendo minorias em todas as esferas de poder e temos até perdido espaço se compararmos a um passado recente. Pois é, nós tivemos uma mulher na presidência da República, né, a Dilma Rousseff, que foi vítima de muito machismo até ser caçada por um golpe em 2016. E para ter uma ideia, em 2018, ano, né, que o Cramunhão foi eleito, apenas uma mulher foi eleita governadora de estado, a Fátima Bezerra, no Rio Grande do Norte. Então a situação é gravíssima. Além de sermos minorias nessa parte quantitativa, né, nós mulheres seguimos sendo alvos recorrentes de violência por parte de figuras que tentam de todo jeito calar as nossas vozes. A morte da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, em 2017, é exemplar neste caso, já que até hoje seus mandantes não foram identificados. Então a gente vai falar dessas violências políticas de gênero, né, que não é só um tipo, não é só, nesse caso, né, feminicídio, mas outros, né, também, outras formas. Com palavras, né, e com obstáculos que são impostos muitas vezes às mulheres quando elas tentam entrar na política, quando elas tentam fazer alguma coisa. Ebeli, começamos contigo. Essas histórias, assim, a gente pensa às vezes que está evoluindo, mas damos 10 passos para trás, né? Andamos 10 passos para trás com toda certeza, né? E essa violência, ela vem com palavras, com encenações, com incitações, né? Muitas vezes a violência. E muitas vezes isso é feito, gente, desavergonhadamente, né? Diante de câmeras, nos púlpitos legislativos, como aconteceu em abril, aqui no Ceará, lá em Beberibe. A gente falou muito rapidamente sobre isso no episódio anterior, né? O vereador Francisco Hernandes, do PSD de Dado, levou uma chinela para a Câmara Municipal e disse que a prefeita de Beberibe, Michele Queiroz, que é do PL,
merecia apanhar, né? Levou lá a chinela e olha só, né? Para você ver como a violência ela perpassa os diversos espectros ideológicos, né? Isso é inadmissível, independentemente do partido da mulher, né? E, Ela é do partido do Cramunhão, ela é do ela é do partido PL, do ela Cramunhão, não é de exatamente. esquerda, né? Ela é de direita, mas enfim, mas é uma mulher, e por ser mulher, aí merece, né? Não, Violência, merece uma né? chinelada, né? Pois Eu acho é. que foi a Inês que trouxe isso num discunhã recente. E assim, ele não só disse que ela merecia uma chinelada, bonito, quanto incitou a população a bater na prefeita com chinelo quando a encontrasse na rua. Veja só o verdadeiro absurdo, né? E aí, gente, eu conversei com ela e quis saber, em primeiro lugar, como é que ela se sentiu quando viu a cena. Eu acho que é importante trazer a voz da prefeita para falar sobre isso, né? Na época, a prefeitura de Beberibe lançou uma nota de repúdio e cobrou que o vereador Francisco Hernandes fosse punido. E aí vamos ouvir a prefeita, porque eu perguntei para ela tanto como ela se sentiu, quanto o que ela espera, né, em relação à punição, e se já houve algum desdobramento desse caso, que foi em abril, né? Nós estamos em maio, quase chegando em junho. Vamos ouvir a prefeita? E a sensação que eu senti quando eu vi a cena, porque eu não assisti à sessão, mas no dia seguinte começaram a circular os vídeos, porque muitas pessoas enviando que acharam pesado a manifestação dele. E a minha sensação foi de raiva, foi de revolta e uma sensação de não poder ter me defendido, né, no ato que ele falou essas coisas, mas que no meu íntimo eu sabia que alguma coisa tinha que ser feita, mas a sensação foi de raiva e foi de revolta, sim. O que eu gostaria que acontecesse, o que eu quero que aconteça é que realmente haja uma punição. O que foi feito não pode ser simplesmente acabar em uma nota de repúdio, né? Então, as instituições, várias instituições, a APRES, a Associação dos Prefeitos, a PDM-se, alguns deputados, né, se manifestaram nesse sentido. Eu fiquei muito grata, porque é uma bandeira que a gente tem que levantar, tem que levar a sério, porque hoje foi comigo, amanhã é com outra. Inclusive, recentemente saiu aí uma matéria da UOL, né, sobre agressões a mulheres na política. E aí pegou o meu fato, o meu acontecimento e outros também. Então, o que eu quero é que haja realmente uma punição. Foi aberto, fiz uma denúncia na Câmara, e aí foi aberto, lá tem a comissão de ética, tem a comissão que vai investigar essa denúncia, apurar os fatos e vão chegar a um veredito para o vereador, né, que falou essas coisas. Então, se não houver esse freio agora, a tendência seria aumentar. Então, não pode achar que por estar ali é simplesmente um palco que você pode dizer tudo o que quer, encenar, porque ali foi uma encenação também, né? Não foi nada de repente, ou que foi, teve um momento de raiva e falou aquilo, não. Aquilo foi totalmente pensado. Na denúncia, a gente até coloca alguns fatos que ele fez antes, em outros locais, como numa entrevista de rádio que ele participou, bem agressivo também, uma forma horrível de se dirigir à minha pessoa, e não por ser mulher, não só por ser mulher, né? A gente está ali à frente de uma gestão municipal, é o prefeito da cidade, é a prefeita da cidade. Cadê o respeito pelas pessoas, pelas instituições, pelas representatividades, a pessoa que você está ali, a figura pública que você representa? Então, é uma pessoa que não tem o menor sentido de ética, né? Não sabe o que é a ética na política. E eu acredito que vai ter, sim, uma penalidade para ele. É isso que a gente espera, é isso que a sociedade espera. Pois é. Achei interessante não, triste, ela dizendo que se sentiu impotente, se sentiu, assim, violentada por não poder estar lá na hora na Câmara para se defender. E eu acrescento aqui, eu fiquei com mais raiva ainda, foi dos vereadores, outros, que também riram da encenação lá do... Boa lembrança, Inês. Não é? Eles riram da encenação. E eu queria saber, primeiro ela não falou, se o presidente do partido do vereador agressor tinha se manifestado. Que eu disse naquele videozinho que a gente publicou no nosso Instagram, né? Dizendo que queria uma manifestação do
Domingos Filho, que é o presidente do PSD, cuja mulher é prefeito do Tauá. Aí eu perguntei, será que ele gostaria de um vereador de Tauá levasse uma chinela lá para a Câmara e dizer que vai bater na mulher dele? Não vi uma palavra desse Domingos Filho, não vi uma palavra. Boa, Inês. E uma coisa que ela fala, que eu destaco, é a encenação pensada, né? A pessoa se sente tão à vontade para fazer um negócio desse, né? Para levar um chinelo e pensar em planejar uma encenação desse tipo, é tão naturalizado a atitude que ele nem pensa em possíveis consequências, né? Vai e não está nem aí, e recebe risos, né, de resposta de colegas homens da Câmara Municipal. E só um comentário assim, que eu estava conversando hoje com a professora de Sociologia lá do curso, né, a professora Geisa Matos, e quando eu contei essa história da chinela, né, que a gente ia fazer um episódio sobre isso e tal, e ela falou, isso nunca seria falado contra um homem, nem em relação a um homem. E realmente isso é uma marca, né, dessa, quando a gente fala da questão da misoginia, esse ódio às mulheres, o machismo, quando você pensa assim, o inverso, será que falaria isso se fosse um prefeito homem? Nunca falaria que ia bater com chinela. Podia falar que ia dar porrada, podia falar, não sei. Mas chinela é uma marca dessa coisa, desse machismo que cultiva essa violência doméstica, sabe? Essa coisa baixa. A violência doméstica e a coisa da punição, que a chinelada é muito associada do pai castigo com o filho, físico, né, ao castigo físico, a autoridade contra um ser supostamente inferior, que é uma criança pequena. E aí ele usa essa analogia contra uma prefeita mulher, né, uma chefe de executivo, a gente pode ter críticas ao partido, críticas à gestão, enfim, isso não vem ao caso, né, gente, é só para mostrar mesmo o quão baixo, o quão rasteiro, né, foi esse episódio. Perguntei também à prefeita Michele Queiroz se ela já havia passado por outras situações de violência política, de machismo, e vamos ver o que ela disse? De violência, não, mas de machismo, sim. Eu até falei outras vezes, um machismo um pouco velado, outros mais abertos, como ela vai, como é que ela vai? Ela vai de salto, ela vai de sandália para tal canto, entendeu? Quiseram colocar uma figura em mim como se fosse uma mais frágil, né, do que o homem, como é que eu vou estar em certas situações, e isso eu tive que ir enfrentando ao longo do tempo, né, tendo que provar que sim, que aqui eu posso estar, eu posso fazer do meu jeito, eu não preciso estar aí numa figura masculinizada, mas que a gente pode realizar as tarefas da mesma forma, muitas vezes até melhor, eu digo porque nós somos criteriosos, não quer dizer que o homem não seja. Existe muito homem organizado, eu já vi vários, assim, que tem um planejamento, enfim, mas que tem um lado feminino que em certos momentos acredito que ele é positivo. Então, já passei por certas situações em que quiseram demonstrar que por ser mulher eu não estaria ou não iria atuar da mesma forma que se fosse um político ali homem. Tá aí a prefeita Michele Queiroz. Obrigada, viu, prefeita, por ter falado aqui com a gente. E aqui, eu acho que, né, Inês, é uma situação que essas pequenas coisinhas, pode parecer besteira para homem, isso é besteira. Ficarem tutelando a mulher, né, tem que ir assim, tem que ir assado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não vai poder fazer isso, não vai poder fazer aquilo. Mas isso, no fim da linha, das contas, resulta muitas vezes em outros tipos de violência, porque começa assim, né, coisinha pouco e depois vai indo lá para violência muito pior, né? Mas que eu acho isso assim, de uma agressividade horrível, chinelada, sim, embora tenha sido só no pensamento dele, mas chega a caso como daquela Isa Pena, né, que o colega resolveu pegar no seio dela, e outras coisas, porque a violência política de gênero engloba muita coisa, inclusive excluir a mulher do espaço político, né? É uma maneira. Elas são violentadas quando candidatas, quando são eleitas, eu acho um absurdo, mas isso já é de muito tempo. E eu estava vendo uma pesquisa dizendo que o Estado, a instituição Estado, não se preocupa com isso.
não tem uma produção sistemática de dados públicos, você não vê isso. Quem é que ainda pesquisa essa violência, quem é que ainda fala, quem é que denuncia? As universidades, as organizações sociais, né? É uma coisa assim que parece que não existe para as instituições públicas. Aí as instituições privadas se metem. Por exemplo, na Colômbia, o Instituto Holandês para a Democracia Multipartidária realizou a pesquisa de percepção de mulheres eleitas entre 2012 e 2015. Esse instituto fez a pesquisa em 2016 e constatou que ele fez com 166 candidatas, fez 35 entrevistas com as mulheres eleitas e concluiu que 6 de cada 10 mulheres manifestaram terem sido vítimas de violência. Ou seja, mais da metade, né? A metade mais um. Entre 10 mulheres políticas eleitas, 6 sofreram violência, mais da metade. No México também foi feito um monitoramento, esse já foi mais recente, aquele outro foi de 2016, esse é de maio e julho de 2018. Foi pelo coletivo feminista Luchadoras, que aponta que 62 candidatas sofreram agressões e ameaças por meio do uso de tecnologias e redes sociais. São tão covardes. No Brasil, o Instituto Alziras realizou uma pesquisa com 45% das 649 prefeitas eleitas em 2016 e mostrou que 53% já sofreu assédio ou violência política pelo simples fato de ser mulher. Pronto, é mulher, pronto, vamos lá, lascar. E 30% já sofreu assédio e violências simbólicas no espaço político. Não é estarrecedor, mas não é mimimi, é que essas mulheres gostam de reclamar. Bicho para reclamar. Mas olha, coisa triste. E não é assim, Idade Média, não. Foi em 1960. Esse é um caso, eu nem me lembrava mais, aí quando eu li, aí eu me lembrei. Não que eu me lembrasse da época, né? Que acho que eu tinha 8 anos. Mas em 25 de novembro de 1960, na República Dominicana, as irmãs Maribal, o sobrenome delas, né? Um se chamava Pátria Mercedes, a outra Minerva Argentina e a outra Antônia Maria. Elas foram assassinadas, meu povo, 3 irmãs assassinadas por se oporem à ditadura daquele Trujillo, a ditadura trujillista da República Dominicana. Tanto que esse dia lá na República Dominicana, 25 de novembro, foi adotado pela luta feminista como uma data anual que marca o enfrentamento à violência contra a mulher. Isso é estarrecedor. 1960, não foi na Idade Média, não, século XV, XIV, não, foi não. Aí tem esse aqui, também acho que muita gente vai se lembrar, o de Ingrid Betancourt, na Colômbia. Ela foi sequestrada pelo grupo guerrilheiro Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, acho que acabou, né, a FARC. Ela foi sequestrada em 2002 e ela fazia campanha para ser presidente. E ela foi mantida em cativeiro até 2008. Foi 6 anos sequestrada. Existe coisa dessa, doutora? Elisa Cepeda Lagunas, no México, em 2013, ela sofreu represália, ela era ativista pelo direito das mulheres indígenas. Olha o ano, 2013. Ela era ativista pelo direito das mulheres indígenas, foi arrastada para a praça da cidade e cortada quase até a morte. Aí teve cortada e teve também a casa incendiada e o irmão morto. É assim, é estarrecedor. E o nosso caso, Marielle Franco, e não precisa mais nem repetir, né? Que está aí rolando faz 3 anos e ninguém acha quem é o mandante. Sim, 5 anos. Sim, pois é. Desde 2018, 19, 20, 21, 22. 4 anos. Eu até falei errado no começo, mas aí fica a correção, gente, 2018 mesmo. 4 anos. Agora, Inês, esse relato é estarrecedor mesmo, e pior assim, a gente é tão atual, é uma coisa assim, realmente não parece nada antiga, não parece nada distante, mesmo sendo em outros países, é uma coisa que a gente está vivendo aqui, né?
Mas é isso, a violência começa com a negação, com não deixar que a mulher participe, né? E aqui o Ceará está vivendo uma situação que é exemplar, né? A gente tem uma candidata a governadora, uma pré-candidata a governadora, Isolda Sela, que está enfrentando uma resistência enorme, né? Ela é hoje a primeira governadora do estado, né? O Ceará nunca tinha tido uma mulher no comando do estado em toda a história, isso é uma coisa maluca, né? Parece que é um defeito nosso, a mulher não pode ser, como assim, né? E quando temos uma mulher governadora, tem aí uma resistência muito grande dos próprios aliados dela, e uma turma liderada ali pelos Ferreira Gomes, que a gente sabe que tem uma preferência pelo ex-prefeito Roberto Cláudio. Eles podem até alegar que não é porque ela é mulher e ele é homem, não é isso, mas no fim porque tem esse sistema se reproduz. Impedir uma mulher é muito mais querer manter o poder nas mãos do homem, né? Só que aí a coisa aqui acho que é um bom momento para a gente atualizar a situação da Isolda, né, Inês? Que o negócio está entornando, né? Quando a gente fala que é porque ela é mulher, pode muito dizer, não, não é porque ela é mulher, não. Sim. O Carlos Lupe, para quem não sabe, o presidente nacional do PDT, não deve falar, dizer como não deve falar por conta própria, não, deve ouvir tititi do Ferreira Gomes, foi dizer aí nesse domingo, né? Foi domingo, que Isolda só voltou a dizer assim, não, ela é fraca. Para enfrentar o capitão tem que ser o Roberto Cláudio. E por que ela é fraca? Porque me deu um motivo, né? Foi. Me deu um motivo. Ele disse, ela é fraca. Ela é fraca, melhor para enfrentar o capitão, só se for o Roberto Cláudio. Mas achei legal porque o Camilo saiu em defesa, né? Disse que ela é firme e competente. Olha aí, tá vendo? Chamou de nossa governadora. Nossa governadora. E foi muito enfático o Camilo, foi mesmo. Foi. Tá muito quente esse negócio, viu, meu povo? Tá muito quente esses últimos dias. E é uma coisa assim, bateu, né? Bateu, levou. Levou, bateu e bateu, levou. Porque assim, é imediato. No momento em que os Ferreira Gomes fazem alguma manifestação, ou o PDT Nacional faz uma manifestação pró Roberto Cláudio, o Camilo e o grupo dele saem em defesa da Isolda. Tá um negócio assim. E eu li um artigo do Cleiton Monte, professor Cleiton Monte, cientista político da UFC, que saiu no jornal O Povo esses dias, de que, assim, pela primeira vez nos últimos anos, essa estratégia do grupo político de fazer pré-candidaturas, né, em prol do diálogo, pela primeira vez, isso saiu tão pela culatra, porque o grupo está muito dividido, e é uma divisão que enfraquece, a não ser que, de fato, muito em breve, isso tem que sair muito em breve mesmo, meu povo, porque quanto mais demora, mais essa crise se amplia. A não ser que muito em breve eles façam um acordo, né, juntem lá as forças, deem os braços e vamos, nosso candidato é esse, pronto, ou essa, até lá essa crise só vai se esgarçar. Eu acho que não tem jeito, viu, Evelyn? Eu acho que eles vão arrastar, viu? O negócio tá feio, viu, meu povo? E assim, em relação a isso que vocês falaram, eu vou colocar um pequeno ponto de divergência, né? Talvez não seja divergência, mas um ponto a mais para a gente pensar, né, sobre o fato de a cúpula do PDT estar preterindo a Isolda, o quão machista isso é. No fim das contas, eu acho que reproduz mesmo, talvez, um machismo que é muito mais amplo, muito mais profundo. Considera-se a Isolda fraca porque muitos dos nossos irmãos e irmãs cearenses, como diz o Camilo, acham que ela é franzina, acham que ela não vai ter a força para enfrentar, de repente, um cara tão experiente, com, né, o gogó muito afiado, um discurso muito afiado como o capitão, e isso acaba repercutindo nas decisões político-partidárias. É assim, o que é que eu estou querendo dizer? A Isolda não ser candidata, não ser escolhida candidata, em tese, pode ter um motivo que é legítimo. Talvez ela não seja viável eleitoralmente. Eu considero isso, no âmbito das decisões, quando você pega pesquisa, você pega, enfim, né, clima interno, clima externo e tal, eu acho que é um motivo legítimo. Mas talvez esse motivo esteja fundamentado num machismo e uma misoginia da própria população, né? Eu acho que Isolda não foi escolhida, vai ser Roberto Cláudio, porque Roberto Cláudio tem mais experiência, Isolda precisaria de mais tempo para se preparar e papapá.
ok, eu, Ebeli, não me sinto violentada, né, por não ter uma mulher como representante, mas se você for aprofundar a discussão, você vai ver que talvez haja um machismo mesmo valendo em por que a população talvez não queira que Isolda seja a candidata. Agora, só uma coisa, eu entendi, mas eu vou botar outra questão, porque tudo isso a gente está falando de suposições de pesquisas internas que eles fazem, que a gente realmente sabe que são limitadas, enfim, que não representam o que vai acontecer no dia da eleição, porque até lá vai ter uma campanha, vai ter todo um trabalho, vai ter uma trajetória. E aí não se testou nunca a Isolda. Por que ela já é considerada de partida mais fraca? E o contexto, eu pessoalmente considero muito interessante o contexto para uma mulher ser candidata contra o capitão Wagner, e pensando eleitoralmente, em termos eleitorais. E em termos políticos, o partido não vai nunca só olhar a viabilidade eleitoral, vai pensar também posicionamento político. Pois é, mas isso foi uma coisa que eu trouxe no episódio passado e que eu critiquei. Eu acho que acima das questões partidárias, dos projetos pessoais, o que precisa calcular nesse momento em que a gente pode virar a chave do poder que comanda esse Estado, né? Passar a chave para o bolsonarismo. Eu acho que o que tem que ser calculado é a viabilidade. E aí faça pesquisa, e aí mostrem as pesquisas, porque nesse momento é a viabilidade. Adoro Isolda, em todos os episódios a gente morreu né, principalmente no Desvendando Isolda, a gente trouxe muitos atributos, assim, do como essa mulher é surpreendente, e ela tem mostrado ser surpreendentemente bem articulada, sabe se sair das situações mais difíceis, né, tem um discurso firme, mas, assim, o que eu acho que importa nesse momento é a viabilidade, é o que as pesquisas estão mostrando, porque senão você vai atirar no escuro. Eu só acho que o Fortaleza elegeu Sarto, que para mim seria inviável eleitoralmente falando, e como prefeito, né, eleitoralmente também, assim, agora ele vai ser mais inviável ainda, mas elegeu o Sarto do nada. Eu acho que uma campanha eleitoral é totalmente, assim, capaz, competente o suficiente para fazer uma eleição de Isolda mesmo. Nem acho que o Sarto foi eleito do nada, não. O Sarto foi levado na cacunda do Roberto Cláudio, né? Então não foi do nada. Sim. Mas eu acho outro erro que esse Carlos Lupe falou, um idiota, que a Isolda era uma pessoa desconhecida no Ceará. Como é que a pessoa é desconhecida, rapaz? Se a mulher é vice-governadora, e agora foi vice-governadora um monte de anos, e agora é governadora, que é uma pessoa desconhecida. E aqui eu volto a bater na mesma tecla. Eu acho erradíssimo essa história de pré-candidatos, como está sendo feita com candidatos se degladiando. Eles estão brigando. Isso aí era para escolher essa aliança PT-PDT, era para ter escolhido. Aí vão dizer, não, mas não é democrático. Mulher, não existe negócio dessa democracia, não. Cadê a democracia? Cada dia se acirrando mais essa briga. Aquele vereador, Adair Júnior, está cada dia pior. Cada dia, o porta-voz, ele é porta-voz e porta-sentimento dos Ferreira Gomes. Cada dia pior, ele esculhambando a Isolda, rapaz. Aí, qual é a graça? Quem é que está ganhando com isso? Quem está ganhando com isso? O adversário maior, que é o capitão Wagner. Eu acho também. Isso é muito mais desgastante do que colocar a Isolda... Vamos propor, tá certo, tá aqui, ó. Quem são viáveis? As pessoas não viáveis com a candidatura, é lá, sentado numa mesa, que sempre faz. Porque é muito pior do que essa briga exposta. Fulano, bora conversar aqui. Tivesse conversado, não tivesse essa exposição toda. Aí outro dia saiu uma pesquisa de um portal, que a gente sabe que não tem condição de contratar, uma pesquisa na faixa de R$25 mil, que eu fui lá atrás, né, de saber, aí quem foi que contratou e tal, aí foi a que deu o Roberto Cláudio lá em cima nas cabeças. Tu tá entendendo? É isso que eu acho errado, essa briga, essa exposição desses candidatos, que no fim só são dois mesmo, que aí não está na briga Evandro Leitão. Tá, mas não. Já é. Vídeo nem nada. É só a Isolda e o Roberto Cláudio e cada um sua torcida fazendo essa, desculpa a palavra, essa cachorrada. Mas já é muito difícil, rapaz, a gente ser mulher. Acho que na outra encarnação, será que eu peço para vir homem? Porque disse que quando a gente está lá, tem um ministério de pedir. Eu quero voltar. É mais fácil, mas eu não sei se eu queria, não. Tu ia ter que voltar mulher e do jeito que tu veio nessa encarnação, do mesmo jeito, sem tirar nem pôr.
Ave Maria. Pois sim, aí a gente faz, eu falando que só tem 2 governadoras, né, no Brasil todinho, e ministra, criatura, ministra. O Temer não botou nenhuma, né, o cara de vampiro. Fez aquela foto emblemática, logo depois da queda da Dilma, né, quando ele assumiu, só macho branco. Só macho. O governo Lula abrigou 11 mulheres ministras entre 2003 e 2011. Fernando Henrique Cardoso, famoso boca de saco, contou com a participação de 2 mulheres, olha, 2, entre 95 e 2002. E ele gostava tanto de mulher, né? Tá tanto chifrado na rua, bichinho. Ele gostava. Eu sei que ele namorou outra coisa, mas sim, mas deixa para lá. Itamar Franco, de 92 a 94, também nomeou 2 ministras. Fernando Collor, apenas uma. Também é muito conhecida, né? Foi só uma, mas ficou conhecida demais, né? A Zélia. Da Economia, Fazenda e Planejamento, Zélia Cardoso de Mello, de 90 a 91. E ficou também famosa, foi namorando com outro ministro, né? Ô, confusão, mas deixa para lá. E com o Chico Anísio, casou com o Chico Anísio. Casou com o Chico Anísio, tem 2 filhos com o Chico Anísio. É. Não, Chico Anísio casar com tudo quanto era gente, né? O governo Itamar Franco. Era Margarida Coimbra de Mello, nos transportes, e a Aeda Cruzius, eu me lembro demais dessa mulher, ministra do Planejamento. Governo do Fernando Henrique, a Dorothea Werneck, também é muito falada, né? Foi da Indústria e Comércio. Cláudia Costin, foi ministra da Administração e Reforma do Estado. Ela durou só 1 ano. O Lula, vamos lá, Benedito da Silva, ministro da Secretaria Especial da Assistência e Promoção Social, foi de 2003 a 2006. Dilma Rousseff, ministro de Minas e Energia, de 2003 a 2005, e da Casa Civil, de 2005 a 2010. A da companheira Dilma durou, foi muito. Emília Fernandes, ministra da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres do governo do Lula, entre 2003 e 2004. Erenice Guerra, ministra-chefe da Casa Civil, entre abril e setembro de 2010. Muito pouco tempo. Isabela Teixeira, titular do Ministério do Meio Ambiente, entre abril de 2010 até 2016. Demorou, foi muito esse. Porque tem uns que você pode reparar pelas datas, entra e sai, parece que só é para cumprir a tabela. Márcia Lopes foi ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome durante o ano de 2010. Marina Silva foi ministra do Meio Ambiente do governo Lula de 2003 a 2008 e ficou brigada com o Lula porque queria ser a candidata, né? Não foi só isso, não. Ela tinha divergências por causa de Belo Monte, teve algumas divergências. Tinha, de Mangá da Bichinha. Marta Suplicy foi nomeada para o Ministério do Turismo em 2007 e ficou até 2008. Isso do Lula. No governo da Dilma, ela foi para a Cultura, mas ela pediu para sair para assumir de novo o Senado. Matilde Ribeiro era ministra da Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Igualdade Racial. Ficou de 2003 a 2008. Nilceia Freire, me lembro demais dessa cunha também, Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, 2004 2011. Sandra Starling, foi ministra interina do Trabalho, mas só foi de janeiro a julho de 2003. Ana de Holanda, ministra da Cultura no governo Dilma, de 2011 a 2012. No governo Dilma, Eleonora Meniguchi, essa aqui fez um bocado de coisa para as mulheres, comandou a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, de fevereiro de 12 a outubro de 2015. Eva Chiavon foi interina só de março a maio, muito pouco tempo. Essa outra, Emília Cury, ministra da Ciência e Tecnologia, substituindo, sou interino também, Celso Panceira. Gleisi Hoffmann, ministra da Casa Civil. Essa aqui até que durou, né, na Casa Civil, entre junho de 2011 e fevereiro de 2014. Eu estou falando negócio de tempo, porque eu vejo umas aqui que é só assim, tapa buraco, botar ali uma ministra, está entendendo? Também eu acho errado isso. Acho que não é... E outra coisa, repara aí, a secretaria, geralmente, coisa de mulher, tal, fome, papá. Pouquíssimas aqui, fora a Zélia, fora a outra que foi do transporte, pouquíssimas, assim, coisas que, digamos, que eles acham que é para homem, né? A Dilma, né, Minas e Energia, bem, assim... Dilma, de Minas e Energia, e chefe da Casa Civil. Mas a maioria, eles dão, que ali é para macho. E Deli Salvati, foi do Ministério da Pesca, né?
e da Secretaria de Relações Institucionais de 2011 a 2014, e também de Direitos Humanos de 14 a 15. Coincidente, essa Ideli Salvati, olha como Santa Catarina é assim, bem atrasado. Foi a primeira mulher de senadora em Santa Catarina, em 2002, dia desse. Minha xará Inês Magalhães foi do Ministério das Cidades, só em abril de 2016, quando o Kassab saiu. Teve Irini Lopes, teve Cátia Abreu, foi do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento durante o segundo mandato da Dilma Rousseff. Cátia Abreu durou. Luísa Bairros foi ministra-chefe da Secretaria de Política de Promoção, teve Maria Fernanda Ramos Coelho, foi o que? Ministra, quando o Patros Ananias saiu, ela assumiu o Ministério do Desenvolvimento Agrário, pouco tempo, olha aí, bem pouquinho dia. Maria do Rosário foi ministra da Secretaria de Direitos Humanos, de 11 a 2014, Miriam Belchior também foi ministra do Planejamento, está aí, Orçamento e Gestão, de 2011 a 2014, durou nesse aí de Planejamento, Orçamento e Gestão. Nilma Lino Gomes foi do Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos. No tempo da Dilma Rousseff, só saiu quando a Dilma foi afastada pelo impeachment. Nilma Lino Gomes, porque aí eu me lembrei do nome dela, ela foi aqui reitora da Unilab, passou uns tempozinho. Tereza Campelo, ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, de 2011 a 2016. Pois é, não são muitas mulheres, o mais que teve ainda foi o Lula e a Dilma, mas assim mesmo, como a gente viu aí, algumas só tampando buraco, mas é muito, muito distante do número de machos que ocupam aí os ministérios, principalmente esses ministérios tidos como para homem e de grandes orçamentos. Já repararam também isso, né? Muito bem, muito bom levantamento, mas dá até uma tristeza, né, porque já foi bem melhor, o cenário agora é triste. E agora, voltando ao Ceará, temos uma outra candidata, né, pré-candidata a governadora, não é só a Isolda Sela que pode ser candidata, já tem uma que foi lançada como pré-candidata, que é a Adelita Monteiro, pelo PSOL. Ela é artesã, tem 38 anos, é de Limoeiro do Norte. E fui conversar com ela sobre essa questão das dificuldades, obstáculos que as mulheres têm para serem candidatas, né? E vamos ver o que ela fala sobre isso. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está nos escutando. Eu preciso começar agradecendo a vocês, cunhãs, pela oportunidade de participar desse podcast, do qual eu sou uma ouvinte cativa, né? Muito obrigada, Inês, Ébeli, Camila, por esse espaço e para debater um assunto tão importante, que é a violência de gênero na política. Estou ocupando um lugar que não é um lugar comum para nós mulheres. E aí a gente já pode iniciar o nosso debate. Sou pré-candidata a governo do estado do Ceará, uma das poucas no Brasil inteiro. E olha, cada desafio que eu enfrento todo dia. Quando a gente vai debater sobre essa questão da participação das mulheres na política, a gente precisa entender que essa violência de gênero, ela é intrínseca a uma violência de gênero que a gente sofre desde que nasceu. Eu já fiz muita formação feminista, sou militante desde os 15 anos, fui uma das fundadoras do PSOL aqui no estado. E nessas formações eu costumo resgatar o fato de que quando a gente é menina, você, quando tem uma personalidade mais forte, quando você responde às pessoas, quando você é falante, isso não é encarado de uma forma boa. E esses são aspectos fundamentais para que você possa ocupar espaços políticos. E não só espaços políticos, mas espaços de liderança na sociedade. Então a gente enfrenta barreiras desde que a gente nasce, pelo simples fato de nós sermos mulheres. Está muito ligado a uma violência de gênero que tem sido tão potente no Brasil que a gente cresce nesses espaços políticos a passos muito lentos, né? Aqui no Ceará nós temos uma situação mais difícil. Ao contrário da média nacional, em 2018, a nossa participação de mulheres, ela diminuiu, ela não cresceu. A gente saiu de 2 deputadas federais para 1, de 7 deputados estaduais para 6. E no Brasil inteiro, em 2018, nós tivemos uma governadora eleita, uma governadora eleita no país inteiro. E isso é consequência da dificuldade que é para nós mulheres disputarmos na política.
E eu costumo ligar isso à dificuldade que é nós estarmos no mercado de trabalho. Já enfrentei muita violência de gênero desde que eu comecei a minha militância. Isso vai de pequenas coisas, não considerarem o que você fala como se fosse irrelevante, até grandes questões. Eu já cheguei a ser processada por ter sido considerada prioridade no meu partido e receber uma parcela do fundo eleitoral, e um homem entrou na justiça, um homem do meu partido entrou na justiça para que eu não recebesse, inclusive dizendo que o fato de ter poucas candidaturas mulheres e muitas candidaturas masculinas era motivo para que eu não fosse essa prioridade eleitoral. Hoje, no PSOL, nós vivemos uma realidade diferente, inclusive nós somos um partido que tem paridade na sua bancada, na Câmara Federal, e estamos construindo essa paridade em diversos espaços. Já temos isso nas nossas direções executivas, estaduais e nacionais, mas ainda é uma luta muito árdua, uma luta que nós precisamos vencer, porque o nosso lugar é a política e qualquer lugar que a gente escolha. Para nós transformarmos a vida das mulheres, um modo violento como nós somos tratados, nós precisamos estar à frente da implementação de políticas públicas concretas, relevantes, duradouras, que possibilitem a nossa entrada nesses espaços. Por isso, o trabalho que vocês executam aqui é um trabalho fundamental, porque é muito bom ver 3 mulheres tão preparadas falando de política aqui no nosso estado. É um passo que vai abrir porta para muitas, e essa é a nossa função. Uma sobe e puxa a outra. Então, Adelita, muito fofinha, né? Que voz maravilhosa, né? Que jeito incrível de falar. É muito gostoso ouvir a Adelita, assim, ela fala sorrindo, né, literalmente. Muito bacana a fala dela, muito mesmo. E olha só, né, ela mostra como o esquerdomachismo, de fato, existe, inclusive, nas instâncias partidárias, né. A gente vê o tempo todo, principalmente Curumins e Cunhas-Etos, a gente vive mais ou menos na mesma bolha, né, de como, de fato, o machismo, a misoginia, ela está presente independentemente do espectro político mesmo, meu povo. Só o que tem na esquerda é um machista, só o que tem é machismo, inclusive de mulheres, né, também, infelizmente, às vezes a gente acaba reproduzindo mesmo alguns machismos. E é muito legal isso que a Adelita falou, assim, o PSOL, por mais que eu pessoalmente tenha algumas críticas ao partido, acho que ele tenta fazer realmente coisas diferentes, né, pelo menos para dar o exemplo, né, essa coisa da paridade no legislativo, na Câmara, é muito importante, e é uma discussão, meu povo, que eu vou até depois trazer, quando a gente estiver aqui em outra etapa do episódio, que, assim, é preciso ter mais mulheres, é uma questão de abrir espaço, sabe? Não dá mais para ser um território, um ambiente só masculino, e mesmo com as políticas que se fazem para atrair mulheres, a gente continua vendo atitudes de homens boicotando, burlando as regras, né? A gente vê muita candidatura feminina laranja, infelizmente, a discussão sobre a importância de ocupação de espaços não é tão bem disseminada e tão bem assimilada por muitas mulheres. Então, é muito triste, assim, eu conheço muitos casos, assim, de pessoas, inclusive, próximas, que às vezes se submetem a essas candidaturas laranjas, por exemplo, sabe, nos partidos. A gente vai falar disso já. Agora, só voltando à Adelita, ela também comentou uma coisa que é muito própria da mulher, que é a maternidade, e que é algo que afeta muito mesmo a nossa vida pela estrutura da sociedade, não é pela natureza da mulher, né? Assim, tudo bem, a gente carrega a criança no bucho, mas depois que nasce, em tese, a responsabilidade é da mulher e do homem, é partilhada. Só que a mulher é que acaba arcando com essa responsabilidade de uma maneira muito mais intensa. Outro aspecto sobre o qual não dá para deixar de falar é o impacto da maternidade na vida das mulheres. Nós podemos e devemos usar os dados, mas quem não quiser usar a estatística pode perguntar para mãe, irmã, cunhada, amiga que tenha tido filho, que ela vai dizer que revolução é essa na existência de uma mulher. E, infelizmente, como é algo que não é dividido da maneira correta, porque o cuidar é um trabalho extremamente exaustivo, que toma muito tempo. Quando ele é relegado apenas a nós mulheres,
como é que sobra tempo para que a gente possa se dedicar a outros projetos? A prova viva disso é que existem estatísticas provando que depois de ter um filho, 24 meses após ter um filho, metade das mulheres estarão fora do mercado de trabalho. Isso é lógico, né? Afinal, a sociedade normatizou que somos nós as cuidadoras, somos nós que levamos para o médico, que acompanhamos na escola. E essa desigualdade na distribuição dos trabalhos é algo muito, mas muito prejudicial para a construção da carreira das mulheres, inclusive da carreira política. Eu tenho propriedade para dizer isso, porque eu imaginei que estudar, trabalhar, fazer militância nas horas vagas, tudo ao mesmo tempo, disputar eleição sem grana, disputar congresso partidário para ocupar o espaço político que antes eram apenas dos homens, que tudo isso era difícil. Até que eu tive Maria Luísa, minha filha de 3 anos, e João, meu filho de 1 ano. Quando eles nasceram, eu percebi o que é ser mãe e continuar insistindo em disputar esses espaços. E olha que eu sou de um partido de esquerda que tem muito mais sensibilidade na condução desses debates. Ainda assim, é dificílimo. E nós precisamos colocar luz sobre essa questão, porque não é algo insignificante. Infelizmente, não é. Por isso, inclusive, que a gente tem as mulheres sendo perguntadas em entrevistas de emprego se tem filho pequeno ou se pretende tê-lo. Homem nenhum escuta essa pergunta. Quando eu vou para os lugares, a pergunta geralmente não é como estão os seus filhos, e sim com quem estão os seus filhos. Porque o fato da gente ser mulher faz com que seja questionado qualquer outro papel, né? Um homem não é perguntado sobre isso. Ninguém pergunta ao homem com quem ele deixou os filhos para fazer política. Pode parecer pequeno, mas não é pequeno. É uma responsabilização que é injusta porque precisaria ser dividido. A gente não faz filho sozinha, então a gente não tem que se responsabilizar por eles sozinha. São muitos os passos que a gente precisa avançar. Aqui no Ceará, inclusive, no primeiro ano da pandemia, mulheres perderam 1.000 vagas de trabalho e homens recuperaram 10.000 vagas de trabalho. Nós precisamos mudar uma situação em que aqui no nosso estado, só 4 em cada 10 mulheres estão nesse mercado de trabalho. Por que isso acontece? Muitas vezes não é pela vontade dessa mulher, e sim porque ela não tem condições de acionar esse espaço, assim como é no espaço da política, onde nós vemos hoje em dia as mulheres sendo tratadas como candidaturas laranja para garantir uma cota de 30%, pela qual nós lutamos muito, porque nós precisamos dar condições objetivas para que as mulheres disputem as eleições. Não é só olhar e dizer segura na mão de Deus e vai, né? São muitos desafios. Mas, como diz a minha mãe, pior nós já estivemos. Nós precisamos batalhar cotidianamente para que a igualdade de oportunidades possa reinar na nossa sociedade. E essa é uma luta nossa, mulherada. Ninguém vai fazer pela gente como nunca fez. Então, o papel da mulher na política, o papel da mulher nos espaços de liderança, espaços de poder, é algo fundamental para que a gente transforme a sociedade que a gente vive. E nós precisamos pegar essa missão, agarrar com unhas e dentes, para que a gente possa ter para a gente mesma e para as nossas filhas, as nossas netas, a sociedade justa e igual com a qual nós sonhamos. Gente, olha, eu subscrevo cada palavra. Perfeita. Obrigada, viu, Adelita? Incrível mesmo. E a gente imagina, assim, sendo mãe e trabalhando já é um desafio absurdo. Realmente vem essas perguntas, com quem deixa seu filho? Essa coisa sempre, né? Como é que você faz para controlar tudo, né? Como é que você consegue? E, tipo, ele tem pai, né? Mas tudo bem, isso não importa, né? Cai tudo na mulher, né? Como se fosse a desnaturada. E imagina a mulher que vai para a política. Aí é uma coisa assim que os olhares, né, e as falas e todo esse julgamento da sociedade pesa ainda mais, mas o que a Adelita falou é perfeito, é isso mesmo. Agora a gente falou muito de violência, né, de todas essas formas de violência contra a mulher na política, e eu procurei um pessoal lá do Tribunal Regional Eleitoral que tem trabalhado na busca de soluções que vão desde educação, né, você transmitir essa informação, olha, isso aí não pode, isso aqui é violência,
né? Então, ter esse trabalho educativo mesmo e formativo nos partidos políticos também, não só com eleitores, e também pensando, né, em termos de legislação. Então, é um pessoal que faz pesquisa, que está aí na academia, faz doutorado e que publica pesquisas sobre essas questões. Aí eu falei mais especificamente com a Roberta Laena, que é uma servidora do Tribunal Regional Eleitoral, maravilhosa, gente, brigadíssima, Roberta. E além de servidora, ela é doutora em Direito pela Federal do Rio de Janeiro e escritora, autora do livro Fictícias, Candidaturas de Mulheres e Violência Política de Gênero, lançado em 2020 pela editora Radiadora. Muito bacana, esse estudo dela foi sobre as candidatas laranjas, né, que a gente chama de candidaturas laranjas, mas que ela prefere chamar de candidaturas fictícias. Vamos ouvir o que ela fala sobre essa questão da violência de gênero e como tem sido trabalhado para evitar e para começar a coibir mesmo que essas coisas se repliquem. Vamos ouvir. Olá, quero começar aqui saudando a todas as pessoas que estão nos ouvindo e agradecendo o convite e o espaço aqui que as cunhãs nos deram para falar desse tema tão importante e neste ano eleitoral tão necessário. Falar de mulheres na política, eu acho que é esbarrar numa história de conquista, mas também numa história de muita violência, de muita violência política de gênero. Um dos maiores desafios da disputa eleitoral hoje é justamente a violência política de gênero que as mulheres enfrentam antes e durante as campanhas eleitorais e quando eleitas no exercício dos mandatos, né? Há uma resistência inercial, histórica dos partidos políticos e da sociedade que entendem que a política não é um lugar de mulheres. Há no nosso imaginário social, no nosso imaginário popular, a ideia de que política é algo masculino, que o poder é algo masculino. Isso reflete nessa violência que as mulheres sofrem, né, no exercício de todas as ações relacionadas à política. E a violência política de gênero, que pode ser entendida como ação, conduta ou omissão que vai de alguma forma macular o exercício dos direitos políticos das mulheres, ela vem cada vez mais sendo colocada em cena, né? Não que ela seja nova, porque ela não é. Sempre existiu violência política, mas agora é que estamos finalmente entendendo, nomeando, que ela não era nomeada. Inclusive temos aí a Lei Maria da Penha há um tempo, falando de violência doméstica, e não se falava nesse tempo de violência política de gênero. Então estamos nomeando, estamos conhecendo, estamos entendendo e finalmente, né, temos uma legislação na tentativa de enfrentar e também combater esse tipo de violência. Então, finalmente, em agosto do ano passado, em agosto de 2021, foi editada a Lei 14.192, que trouxe inovações ao ordenamento jurídico brasileiro e finalmente trouxe uma proteção jurídica às mulheres vítimas de violência política de gênero, né? Foi um grande avanço em termos de luta feminista, porque agora nós temos uma norma legislando o assunto. Não que uma norma necessariamente signifique que o problema está resolvido, muito pelo contrário, né? Mas precisamos da norma para começar, pelo menos na esfera jurídica, a ter uma espécie de proteção que, de alguma forma, norteie as ações, as prevenções e os tipos de combate existentes, né? Não que seja suficiente, mas é um grande avanço, é um grande passo e a gente não pode deixar de falar isso. Essa legislação, então, ela vem para se preocupar com a violência, né, os tipos de violência contra as mulheres na esfera política, todo tipo de ação, conduta ou omissão que vai impedir, obstaculizar ou restringir os direitos políticos das mulheres e também vai criminalizar ações que de alguma forma prejudiquem as mulheres. Então, traz um crime para o Código Eleitoral que diz que assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar por qualquer meio candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo está incorrendo num crime com a pena de 1 a 4 anos de reclusão e multa, né? Então isso é algo inédito na legislação e é uma forma de proteção, sim, às mulheres que estão aí querendo exercer os seus direitos políticos e participar da disputa eleitoral brasileira. Para ter noção, essa legislação que está prevendo, então, criminalizar essas agressões, essas violências contra a mulher, também agora essa punição também vai valer para a propaganda eleitoral. Então,
casos em que uma mulher candidata a qualquer cargo eletivo seja agredida de qualquer forma, ela é feia, ela não sei o quê, entendeu? Qualquer tipo de forma de depreciar essa mulher para que ela perca votos, para que ela não consiga se eleger, isso vai ser considerado crime também, pelo TSE, né, no caso, a Justiça Eleitoral. Então, isso é muito importante. Como ela falou, é pouco ainda, né? Ainda precisa avançar muito, a cultura tem que mudar mesmo. Mas pelo menos temos agora uma norma, temos uma legislação que está aí e vai ser aplicada, esperemos, né? Só que o problema tem uma coisa mais sutil ainda, então não é só um xingamento, não é só, quer dizer, falo só, parece que eu estou desmerecendo, mas é que é grave, mas tem uma situação que não é mais sutil. Não é só o que é óbvio, né? Não é só o que é nítido e claro e evidente. Exato. Tem uma coisa muito sutil que são essas candidaturas laranjas, que ficaram, assim, foram muito faladas em 2018, quando teve aquela chuva de candidaturas, porque o que aconteceu? Foi criada a cota para cota de gênero. O que significa essa cota de gênero? Os partidos têm que manter como candidatos pelo menos 30% de um gênero. Não pode ter 100% homem, nem 100% mulher. Só que, como as mulheres são minorias, então sempre são pelo menos 30% de mulheres. E por causa dessa legislação, isso é vinculado, inclusive, ao fundo partidário, que dedica recursos específicos para as candidaturas femininas. Os caras começaram a burlar. Beleza, vamos botar 30%, mas vamos botar qualquer uma. Até mulher que não sabe nem que era candidata. Começaram a botar lá e fazer candidaturas fantasmas, ou assim, a pessoa até se candidatava, mas aí, tipo, depois não recebia dinheiro nenhum, tinha que entregar todo o dinheiro para o chefe do partido, enfim, essa é uma violência que persiste, se reproduz com muita intensidade, e agora também vai ser mais combatida pela Justiça Eleitoral, há uma tentativa de fazer isso, né? Então, até no Ceará, ela conta que fizeram uma campanha no ano passado, uma comissão de participação feminina, né, que ela faz parte, com outras mulheres, inclusive, a CPFEM, que fez uma campanha chamada Mulheres nos Partidos Políticos, por cotas reais, né, para informar e para combater as candidaturas fictícias, e criaram até um selo para certificar partidos com mais mulheres na política. Então o TRE do Ceará está com toda, né, está tentando criar essas condições. Mas vamos ouvir um pouquinho o que ela fala sobre essas candidaturas laranjas que ela estudou. A Roberta fez uma tese de doutorado sobre isso. Vamos ouvir. As candidaturas fictícias, elas não são novas, a prática não é uma prática nova, mas o tema é um tema novo do ponto de vista acadêmico. Falta ainda pesquisa sobre isso de forma aprofundada, inclusive fica a dica para quem quer fazer pesquisa, porque ainda precisamos conhecer melhor e colocar esse tema em cena. Eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa por ocasião do doutoramento em Direito, no final de 2019, defendi no começo de 2020, e nessa pesquisa eu consegui entrevistar mulheres que foram candidatas fictícias no Ceará em eleições anteriores, com o objetivo de compreender melhor como ocorre esse fenômeno e também com a finalidade de mapear os tipos de candidaturas fictícias existentes a partir da fala das mulheres, né? Eu construí uma tipologia, mas considerando a fala das mulheres entrevistadas. Eu encontrei 11 tipos de candidaturas fictícias, né? Por exemplo, nós temos candidatas aliadas, são aquelas amigas do prefeito que vão lá ajudar e sabem que são fictícias, como temos as mulheres que não fazem ideia que são candidatas, né? Ainda hoje, os partidos cooptam as mulheres sem que elas saibam, usam os dados, montam fotos e usam os documentos de forma indevida, cometendo inclusive crime, para que essas mulheres figurem como candidatas e eles possam cumprir a cota de gênero e continuar elegendo os homens de sempre. Então, são muitos tipos, né? Encontrei um dos resultados da pesquisa foi encontrar esses tipos e acho que mais tipos existem, porque não consegui muitas entrevistas, dada a dificuldade, o medo das mulheres de falar, mas também encontrei muitos depoimentos que demonstram o machismo, a misoginia, o sexismo existente no âmbito partidário e a grande resistência inercial dos partidos, a falta de investimento, a falta de apoio, a falta de incentivo, a falta de capacitação. Elas foram unânimes em dizer que não há nenhum tipo de incentivo e de estímulo para que as mulheres sejam candidatas reais e realmente possam representar a sociedade ali naquele cargo. Elas estão ali para cumprir a cota de gênero. Inclusive, uma delas que foi enganada, ela foi muito feliz
pensando que estava sendo convidada para ser candidata. E aí, no meio da campanha, ela entendeu que ela foi enganada, que ela foi chamada apenas para cumprimento da cota de gênero, e ela disse que nunca mais quer saber alguém que tinha chance de representar e de realmente pegar gosto pela coisa. Foi totalmente desestimulada, desincentivada pela ação partidária que fraudou a legislação, que burlou a norma apenas para cumprimento da cota. Olha, obrigadíssima, viu, Roberta Laena? Fantástica, perfeita pesquisa. Isso é estarrecedor demais, Ave Maria. É estarrecedor e, infelizmente, é a nossa rotina, né? É a nossa vivência. As mulheres sendo enganadas, usadas como objetos, como coisas. Tem que cumprir uma cota, bora aqui, botar. Mas isso tem que ser combatido, e nós mulheres temos esse papel também de fazer isso. A gente tem que ir atrás disso, a gente tem que denunciar isso, não pode deixar que aconteça. Nós temos que agora buscar candidatas mulheres para que a gente possa votar nelas, de preferência. Eu vou fazer isso, com certeza temos ótimas opções, e temos que combater esse tipo de situação, essas candidaturas fictícias. Isso não pode acontecer, isso é absurdo, é um assinte contra nós, contra todas nós, contra o nosso direito de ter as nossas representantes. Pronto, fiz o discurso. Já foi o Cunhã? Eu conheci uma que ela era servidora do INSS. Aí fazia de conta que era candidato, né? O amigo dela, político, famoso, aqui em Fortaleza não, no estado todo. Aí dizia, fulano, tu sai, ainda tem direito a 3 meses de licença, porque está na lei, né? Tu fica sem trabalhar e tu vai ser candidata, entre aspas, mas aí ela ficava... nessa época não tinha nem negócio de cumprir cota, ela ficava nos comitês, tá entendendo? Do candidato, faz trabalho, aquele trabalho de recrutar gente, tal, babapá, organizar o pessoal que faz bandeira nas esquinas, pronto. Ela passava 3 meses assim, e recebia bem, né? É um tipo de... Ela era conivente. Conivente, essa daí era... Totalmente conivente, Pois bora para o momento do desabafo, já que começou, né? Momento do desabafo, momento do recadinho, momento diz, Cunhã. Meu povo, é aquilo. Esse episódio ficou grande, mas é porque tinha que ser. É muita coisa, a gente nem conseguiu botar tudo, é muita coisa. E é um tema importantíssimo, muito caro para a gente, assim, que a gente tem que falar. Agora vamos para o desabafão. Inês, diz aí. Rapaz, eu vou repercutir um apelo que o Intercept Brasil está fazendo, pedindo que as pessoas, todo mundo, nós, os progressistas, que a gente repercute essas marmotas que esse desgoverno do Cramunhão faz, certo? Aí ele pergunta assim, por exemplo, imagina se fosse a mulher do Lula, Deus a tenha, né, dona Marisa Letícia, que fosse para a televisão, como a marmota da Michele Cramunhão foi, ocupou a TV pública, falando dos programas criados pelo Lula como se fosse do marido dela, né? A gente tem que dizer, denunciar, viver dizendo, não é escondendo não, nem tendo medo não. Aquela, como diz a época, quer essa besteira, negócio de paz e amor? Não, vamos denunciar. A gente não vai se expor, né? Para não apanhar, mas denunciar, a gente tem que denunciar. Isso aí, tem que denunciar, mostrar, meu povo, vocês viram a fulana e tal, ocupando a televisão pública. Outra coisa, essa dinheirama que vão gastar na faixa de 670 milhões de reais para mudar o cartão do Bolsa Família. Você pode muito bem receber essa bolsa aí, essa coisa, Auxílio Brasil, com o mesmo cartãozinho, que é o cartão cidadão e tal. Mas não, para poder tirar o nome, vão gastar, rasgar dinheiro, 670 milhões só para mudar o cartão, em vez de ter escrito Bolsa Família, escrever Auxílio Brasil. E, além de denunciar também, esses salários milionários, desses generais. Rapaz, é demais. Esse Braga Neto, a busca que eu tenho desse Braga Neto, ele está muito preocupado com isso, mas eu tenho. Ele faturou só em abril, pode olhar lá naquele perfil da transparência, 64.500. Olha que salário legal, rapaz. 64.500. O Bolsonaro criou isso. Ele permitiu que agora o teto do funcionalismo seja duplicado, exatamente. Ele deixa, é isso que o Intercept Brasil, é o que eu estou tentando dizer. É para a gente denunciar, para escancarar. A culpa é do Bolsonaro. Ele que está fazendo isso. Não é para ficar botando pano, não, porque se a gente for esperar pela imprensa livre, não vai sair quase nada, né?
Aí é que todos nós, qualquer um, nós, a sociedade revoltada com isso, fica espalhando, você já sabe quanto é que o general desses ganha, por isso que é tudo babando os ovos dele. Claro, vamos sair milionários desse governo, né? A pessoa ganhando 64.500 por mês, diz que tem uns que é 70, pois ele criou isso, agora tem que denunciar o grande governo honesto que vai acabar com a corrupção, pois está aí, corrupção baixa, barata, populista e nojenta. Vixe, muito bem, muito bem. Ébile Rebouças, tu agora, vai, diz Cunhã. Vou fazer aqui 2 recomendações, um diz Cunhã bem light. Uma é reforçar, meu povo, que foi liberada ontem, ou notícia boa, a 4ª dose para pessoas acima de 60 anos, sem precisar agendar, sem precisar ficar olhando lista, que eu abuso dessas listas. O Sarto anunciou ontem, olha aí, coisa boa, quem tem mais de 60 anos... Mas já está liberado, Já pode ir? Já pode. Quem Vou tem levar mais minha mãe. de 60 e tomou a 3ª dose há mais de 4 meses, pode ir tomar o segundo reforço, né? Porque a 4ª dose é considerada o segundo reforço. Sim. Ou foi anunciado, fica a dica aí, porque nem todo mundo talvez esteja sabendo. Minha segunda recomendação, já que nós estamos falando de cunhãs, é o trabalho de uma amiga muito querida, empreendedora, maravilhosa, viajada, competente, que é a George Santiago. Ela é dona do Moatoir. Vocês que falam francês, Moatoir, de meu teu, Moatoir, que é o primeiro bar de vinhos naturais aqui de Fortaleza, viu, meu povo? São vinhos orgânicos, naturais, vinhos vivos, né, como se fala, de todo o Brasil, que ela vende lá nesse bar dela. Eu fico salivando aqui, só de pensar. E como bar, o Moatoir funciona às sextas-feiras, né, com os vinhos e as comidas, a Georgia, que é cozinheira, é chefe de cozinha, e como loja, para a venda dos vinhos orgânicos, funciona de terça a sábado, das 14 às 20 horas. Fica ali numa casinha de vila, bem bonitinha, na Torres Câmara, na Aldeota. E lá também, de terça a sábado, funciona um café, é o Café Casa 21, 21 é a numeração da casa, né, que também é da Georgia. Então, fica a dica, né, queria realmente recomendar, e no que eu puder ajudar, assim, os pequenos negócios de mulheres empreendedoras, eu vou ficar trazendo aqui. Para seguir no Instagram, é o @Moatoir, bem facinho, viu? Deixa eu só pegar aqui bem direitinho, Camila. M-U-A-T-U-A, é? Vou checar agora, desculpa, tá assim, no calor do momento, mas é Moatoir Bar, M-U-A-T-U-A Bar, viu? Pronto. Vamos lá? Pronto. Só eu vou deixar... Em julho, porque eu fiz uma promessa, eu vou beber só em julho, sim, diz. Tu vai beber só em julho? Ah, não, esquece isso. A pessoa que fica de ressaca depois faz esse tipo de promessa. Sim, diz aí, tem nem ressaca. Eu vou meter um bedelho, um recadinho que eu deixei no Instagram, mas eu quero só trazer aqui para o podcast também, sobre o programa do Greg News, né, do Gregório do Vivier, em relação ao Ciro Gomes. O Gregório tem esse programa na HBO Max, que é bem interessante, enfim, ele é humorista, ele faz humor, mas falando em relação a notícias, fatos, assim, reais, né, aquela coisa bem redundante, fatos reais, mas ele trabalha com isso, mexe muito com política, tem um posicionamento crítico, né, então é interessante, e ele pegou o Ciro Gomes, muita gente até marcou a gente, olha aí, ele fez tipo um desvendando, né, e tal, a gente já fez o desvendando do Ciro Gomes, e foi meio que complementar, eu diria. Ele realmente pegou a trajetória do Ciro, desde o movimento estudantil, praticamente, o fato do pai dele ser prefeito, né, ser de praticamente uma oligarquia ali em Sobral, o partido político que ele entrou, que era aquele que foi a sequência da Arena, né, o que seguiu a Arena, partido da ditadura, e depois ele foi para o MDB, foi mudando para o PSDB, todos os partidos que ele foi, tudo que ele tentou ser, depois ele foi ministro do Lula, rompeu, beleza. Tudo isso ele trouxe, e de uma forma bem assim, crítica mesmo, achei bem interessante, e falando assim, tipo, beleza, o Ciro é hoje o que diz que é o único que tem um projeto, mas ele tá com quem? Quem são os aliados dele? Cabo Daciolo? Isso é aliado? Aldo Rebelo? Assim, são pouquíssimos os aliados dele. Como é que ele vai implementar esse plano? Um plano que é baseado em várias coisas que já existem mundo afora, que já teve até no Brasil, mas que em algum momento foi revogado e tal, beleza. Tem esse ponto que ele questiona de uma certa forma a originalidade da proposta do Ciro, não reduzindo, não invalidando, ele fala, interessante e tal, mas será que é possível colocar isso em prática? Mas o ponto principal da fala dele foi
questionando assim, falando assim, olha, gente, a gente está vivendo um momento de ameaça, temos aí uma forte ameaça de golpe, que Bolsonaro insiste em repetir que vai fazer, ele e os militares dele, de diversas formas ele faz isso recorrentemente, e o ideal seria a gente eleger Lula no primeiro turno e não deixar ir para o segundo turno, porque no segundo turno vai ser mais fácil de ele dar esse golpe do que no primeiro. E por isso ele pede aos eleitores do Ciro que deixem de votar no Ciro e votem no Lula no primeiro turno, para que o Ciro seja eleito depois, em outro momento. Eu tenho um ponto de vista assim, nessas horas eu me alinho, acho que é uma democracia liberal, sei lá. Eu não consigo enxergar dessa forma, como uma estratégia que seja positiva para a democracia, sinceramente. Acho que todos aqueles que têm vontade de votar no Ciro devem votar no Ciro. Acho que ele tem todo o direito de ser candidato, e todos os que têm vontade de votar nele, votem nele no primeiro turno. Acho que isso é democracia. A gente tem que lutar por isso, não pelo medo, assim, não alterar nosso jeito de pensar por medo do golpe. A gente tem que lutar contra o golpe, a gente tem que denunciar o golpe, a gente tem que fazer tudo contra o golpe, mas não impedir uma candidatura. Isso é antidemocrático. Acho que, enfim, só esse o ponto, mas eles dois parece que vão debater, né? O Ciro convidou o Gregório e ele aceitou para um debate online. Eu certamente irei assistir, já estou empolgada, inclusive. Vamos para os cheiros. Eu tenho um cheiro hoje. Tá até econômica de cheiro. Manda. Um cheiro para Arlene Sá. Arlene Sá é uma das recentes cunhazetes. Começou a ouvir a gente e tal, pois já está maratonando vários episódios. Disse que ficou fã. Beijo para tu, Arlene Sá. E um alô para o Henriques, é até no plural o nome dele, Luiz, que ele mora próximo a Haia, lá na Holanda, Países Baixos. Ele disse que está doido para ver o Cramunhão ser julgado no Tribunal Penal Internacional, que é lá em Haia. Ele mora numa cidade, eu mandei ele mandar um áudio para dizer como é que pronuncia essa cidade, porque é assim, R-I-J-S-W-I-J-K. Como é que a pessoa pronuncia uma desgraça dessa? Aí eu disse assim, ô Henrique, eu quero mandar para ti um alô e mandar para a tua cidade. Olha, o Henrique Luiz, que mora lá em... Pronto. Mas ele sabe. É essa letra aí que eu disse. R-J-S-W-I-J-K. E tu, Rebouças? Também tem, meu povo, nosso cheiro do episódio passado foram dados bem na hora que a internet caiu. Aí o pobre do Daniel Sampaio, que disse que faz tempo, me manda um alô para mim. Eu ia mandar no episódio passado, aí caiu a internet. Então, Daniel Sampaio, meu amor, que honra tê-lo nos escutando aqui. Um beijo grande. Adoro o Daniel também. Daniel é nosso xodó. E aí, vou mandar também um alô para uma turma massa, meu povo, que eu conheci na Feira Aue. Eu sou sequelada, aí eu não tenho como anotar na hora os nomes e acabo esquecendo alguns, e eu queria pedir desculpa por isso, mas, Ju Lousada, e para a mãe dela tá escutando as cunhãs, viu? Um beijo para vocês, que prazer conhecê-la. Conhecer a Ju, né, porque a mãe dela eu não conhecia, a Ju me contou que a mãe dela escuta nós. Para a Sara Araújo, né, que foi uma fofa, assim, veio falar com a gente, que me reconheceu pela voz. Então, assim, um beijo para a galera que estava lá, que falou comigo. Desculpa aí a sequela, viu? Mas vocês estão... De rosto eu lembro, só não lembro os nomes. Um beijo grande. É muita coisa, né, Ebele? É difícil. A memória não dá para tudo, infelizmente. Bom, pessoal, a edição de hoje está chegando ao fim. Lembrando que para se tornar um assinante, basta contribuir com qualquer valor para o Pix ascunhaspodcast@gmail.com ou pelo site apoia.se/ascunhaspodcast. Na produção, Inês Aparecida, Ebele Rebouças e Camila Fernandes. No apoio do marketing nas redes sociais, .indie. A trilha sonora é feita com a música Barroada Gagá, da banda Breculé. Boa semana para todo mundo! Tchau! Tchau, até a próxima! Tchau!